Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Eu e Pablito já vamos conversar aqui com vocês. E o tema de hoje é: qual é o papel de um dono de restaurante ou qual o papel de um diretor? Tá? Acho que muito dono de restaurante não sabe qual é o seu papel, né? Então a ideia aqui é a gente trazer essa informação, resenhar aqui como sempre qual o papel de fato, né? O que um dono de restaurante deve fazer. O engraçado, enquanto o Pablito chega aqui, né? O engraçado é que o Gustavo Hanusch, né, um parceiro aqui que segue a gente há muito tempo, falou que como foi o papel do dono de restaurante é ficar contando dinheiro atrás do balcão, receber os familiares, dar bebida, sair correndo para comprar limão, ou seja, né? Tudo que a gente não quer que ele faça, mas é o que de fato acaba ocorrendo, né? Um dono de restaurante que monta ali o negócio e não assume a posição de diretor, tá? Então o Pablito chegou aqui na área, já me pediu para falar aqui, vamos lá. E aí, Pablito? Foi ou não foi? Fala, cara. Bom dia, Vitão. Bom dia, beleza? Pra cima, cara. Bora. E aí? Boa Como é, como é que turma. tá, como é que estão as coisas aí na Taíba? Tudo ótimo, cara. Melhor impossível. Show. E aí? Gas Lifestyle na sua plenitude. Aí é. Vila pequena, um masão aí na frente, Surf tá? com os golfinhos. Aí, Surf com os golfinhos aí tá. Aí foi um prêmio, né? eles estão aqui direto, cara. Eu já vi 3 vezes. Eles Que estão no legal. mesmo lugar ali. Todo dia, na mesma hora, eu vou bater um papo com eles. Show! Cara, e aí, vamos lá trocar uma ideia? Pra cima, Vitão. Descobri que hoje é feriado aqui em Fortaleza, cara. Por isso, Nossa, por isso que aqui tava lotado o final de semana. praia, ó. É a Nossa Senhora Assunção, que é a padroeira aqui da cidade. Eu não sei se é do Ceará todo ou só de Fortaleza. Parece que é feriado só em Fortaleza hoje. Acho que é municipal, né? Você tá me ouvindo bem, Vitão? Tô sim. Tá? Hoje eu fechei todas as portas, tem um galo aqui do lado, cara não para de cantar, cara. Não, deixa o galo cantar, cara. E eu liguei o ventilador aqui para não morrer de calor. Não dá para ouvir não, né? Dá não, tá tudo certo. Vamos lá então, né? Brasília, diretamente de Angola. O dia aí. Vamos pra cima, Vitão. Estão dizendo que tu tá bronzeado aí. É, vitamina D, né, cara? Aí é Saudável. show. Cara, tinha um comentário, quando a gente anunciou a live, né? Tinha um comentário do Gustavo, acho que é Hanush, não sei como é que diz o nome dele. Ele diz: o papel do dono de restaurante é ficar contando dinheiro atrás do balcão, ficar servindo familiares e amigos e dando cortesia. Falou mais um bocado de coisa e sair correndo para comprar limão. Obviamente era uma ironia, né? Mas, cara, isso aí acontece demais, né, bicho? É, cara, o sistema, né, dono de restaurante, né, o tradicional, aquilo que a gente está trabalhando o nosso dia a dia para ir contra isso, né? Não é uma vida muito legal, né, Vitor? Porque geralmente é um cara que ele está numa operação pequena, logo, né? Ele tem que fazer várias atividades. Ele dentro do organograma ele compõe várias funções, né? Ele tem ali, por exemplo, o papel de fazer as compras, ele tem o papel de ficar no administrativo, de pagar conta, de muitas vezes até de ir para operação, né, de ter que atender cliente. Às vezes, se o cara tem um perfil de veio da área da gastronomia, o cara assume a cozinha várias vezes, né? Aí tem toda a parte, né, da gestão do negócio, lidar com a contabilidade, né, lidar com problemas jurídicos, ações trabalhistas, né? Então ele tem uma complexidade, né, para gerir, né, porque aqui eu falando em negócios pequenos, né, ele tem que fazer várias atividades. Geralmente, né, quando ele
ele é pequeno, né, e não tem uma boa visão da gestão, que a gente vai tratar aqui, ele ainda tem um problema financeiro, né? Então trabalha muito com pouco resultado, né? Na verdade, até pode-se ter um resultado, mas é muito aquém ao que deveria ser, ao ponto dele ter problema de caixa mesmo. É difícil pagar conta ali na hora do pagamento da folha, tem dificuldade, é um estresse, né? Esse cara vive, eu gosto de fazer essa metáfora, analogia, eu acho. Ele vive afogado no oceano das incertezas, né? Ele, no meio desse turbilhão, né, de problema para pagar conta, sei lá o que, faltou sei lá o que, o queijo, sei lá, no meio desse turbilhão ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o porquê. Tem um monte de gente vindo no meu restaurante, eu estou vendendo um monte, mas falta dinheiro, sei lá o que por ele. Então, incerteza, né? Incerteza ao ponto de não saber quanto comprar de queijo, mas também não saber por que não tem dinheiro no caixa para pagar a folha, né, o aluguel, né? Então, não é uma vida muito legal, certo? E o mercado fala, é assim mesmo, certo? Tem que ser difícil mesmo, sei lá o que, restauração, né? O setor gastronômico é muito difícil, né? Todo mundo falando a mesma coisa, todos os donos estão falando a mesma coisa, né? A nossa provocação, né, Vitor, que é o que a gente vai debater aqui hoje, né? É que na nossa visão isso não precisaria ser assim, cara, certo? Eu acho que está faltando aí, né, uma, sei lá, a gás, né, para dar essa visão um pouco diferente. Para a gente não é força, tudo não é jeito, né? É difícil a vida de um dono de restaurante? É, sobretudo no início, mas não é para ser para sempre assim, porque senão não faz nenhum sentido, cara, certo? Então, vamos pegar esse rumo aí, Vitor. Vamos mudar uma direção, tentar dar uma direção aí para a turma, uma visão diferente do que geralmente o mercado trata. Né? É difícil mesmo, tudo é difícil, sei lá o que, nada funciona. Não, cara. Eu acho que dá para fazer de um jeito mais tranquilo. É o segredo não é trabalhar muito, né? É trabalhar certo. É trabalhar apertando os parafusos estratégicos, né? Passar o dia inteiro correndo de um lado para o outro, chegar em casa com uma sensação de cansaço, né? Não quer dizer que você foi produtivo. Então, eu lembro, né, quando eu fui montar o meu restaurante, que, caraca, tu vai trabalhar muito, era só o que eu escutava. Você vai trabalhar muito, mas, cara, isso é reflexo de um mercado já danificado, né? Um mercado já que vem com problemas crônicos, né? Então, é natural as pessoas me dizerem isso, certo? Mas não precisa. Não, a gente, né, na Gás, por exemplo, ao tratar diversos, né, projetos, mais de 300, sei lá, a gente nunca fez essa conta, mas já tem bastante. A gente se encontrou com diversos donos de restaurantes com um bom sucesso, com um negócio mais organizado, né? E que o cara tem uma vida normal, né? Então, ele consegue viajar, ele consegue tirar algumas férias, ele tem uma rotina normal, né? De uma pessoa, não precisa ser aquela rotina que o cara não tem vida, né? Que é a grande tônica do setor. Tá? Então existe luz, existe um formato em que um dono de restaurante consegue ter um negócio de sucesso, ter ali uma recompensa financeira e ter uma qualidade de vida. É isso aí, né? Então vamos lá. Acho que vamos deixar como mensagem, né? Hoje, né? É só dor, certo? Porque falta talvez conhecimento, cara. Falta talvez essa visão aí, né? Um caminho que a gente vai mostrar aí para tudo, né, Vitão? Então vamos lá, Vitão. Qual que é o papel aí? O que um dono de restaurante tem que fazer, né? Aqui eu só vou botar um parênteses aí antes da gente começar. A gente já começou, né, cara? Antes de seguir. Cara, é importante, né? Pô, Pablo, Vitor, vocês são malucos. Não dá para fazer isso que vocês vão falar aqui. Então, vamos começar a falar, né? Porque, pô, meu restaurante é muito pequeno, eu tenho que fazer várias coisas. Então, entenda, certo? Antes de tudo, que ter um restaurante pequeno, muito pequeno, realmente a sua vida vai ser muito difícil. Porque aqui é matemática, né? Eu tenho que realizar a função do estoquista, de um administrativo e de um diretor, né? E às vezes eu não tenho recurso, eu tenho que compor a cozinha. Eu tenho que fazer o papel de três, quatro. Eu não tenho dinheiro, porque eu sou muito pequeno, para pagar esses três, quatro. Eu tenho que fazer.
Então, nessa fase inicial do negócio, ok, né? Embora você tenha que entender esse jogo. Primeiro, ser muito pequeno dá mais trabalho do que ser grande. Então, eu tenho que, desde o início, ter uma mentalidade de crescimento. A minha busca ali, o meu jogo principal é fazer esse negócio nascer, ter demanda, sei lá o quê, e crescer ao ponto de eu poder compor o meu organograma. E para que isso aconteça, eu já tenho que ter a visão do que a gente vai falar daqui para frente, desde já. Certo? Não é porque eu tenho que ser também um estoquista, eu não vou fazer o meu papel de diretor, de dono de restaurante. Não é porque eu tenho que eventualmente ir para a cozinha, eu não vou fazer o papel do diretor. Senão eu nunca vou me libertar desse sistema. Né? Então, existe um caminho. Se você é muito pequeno, ok, você tem que fazer várias coisas mesmo. Né? Mas entenda que ter 5 restaurantes, é muito mais fácil do que um. Ter 10 é muito mais fácil do que um. Ter 1.000, para mim, é muito mais fácil do que ter um restaurante, cara. Certo? Justamente graças a isso, né? Mas vamos lá, Vitão. Qual o papel aí? Show. Cara, eu gosto de tratar esse assunto e explicando o conceito, tá? De pirâmide. Uma pirâmide, não sei se é pirâmide da gestão ou de funções, mas enfim. Pirâmide de gás. Pirâmide de gás, pronto, acabou-se. Pirâmide de gás, certo? E essa pirâmide, no topo da pirâmide, tá aqui, ó, pirâmide, certo? No topo da pirâmide está o estratégico. Por que é no topo? Porque são menos pessoas lá em cima da organização, tá? Estão ali quem está na pirâmide está desempenhando funções estratégicas, tá? E o que é o estratégico? Estratégia é trilhar um caminho, um novo caminho, sair de um ponto A e chegar no ponto B. O percurso para você chegar no ponto B é a estratégia, tá? Então, eu estou falando aqui de marketing, de conceito, de plano de crescimento, de orçamento. Não estou falando necessariamente de DRE, de fechamento. Estou falando de orçamento no futuro. Então, estou falando de tudo que leva, que conduz o negócio para um próximo degrau. Tá? Então, é estratégia e é exatamente nesse topo que a gente imagina que o dono de restaurante deve estar, na diretoria do negócio. É isso? É isso daí, né? Então vamos lá. Isso daí é a primeira coisa, né? Se não tem alguém nesse papel estratégico, e parece que pode estar falando para uma multinacional aqui, não, cara, está falando para um restaurante pequenininho com 2 funcionários ali começando. Tem que ter alguém com uma visão estratégica. Se eu não tenho alguém nesse papel, o barco está à deriva, não vai para lugar nenhum, né? E esse papel é importante porque ele é, né, onde está a luz no fim do túnel, né? Porque lá é o crescimento. É o crescimento, né? Eu preciso fazer isso para crescer. Eu preciso hoje implementar esse processo, porque eu quero replicar esse processo ao ponto de eu conseguir ter o segundo restaurante. O meu mundo é esse. O mundo do diretor, ele está levando o negócio dele para ele sair daquele estado de um negócio pequeno para um negócio maior. Se não tem ninguém olhando para isso, que é o que geralmente acontece, certo? O negócio não vai crescer. Não tem nenhum, não tem, na verdade, muitas vezes não tem nem esse objetivo, né? Não tem, é tão distante para a turma, mas não, cara. Tem que ser desde o começo, certo? Porque senão vai ser muito difícil de novo. Você vai ficar pequeno por muito tempo. Né? Mas quais são as atividades que compõem aí, Vitão? Só para a gente deixar mais claro, né? Esse papel do dono de restaurante que a gente gosta de chamar, a gente nem gosta muito de chamar de dono de restaurante, a gente chama do diretor do restaurante, né? Quais são nas É, práticas, né, que ele tem que fazer ali no dia a dia? a gente fala dono de restaurante porque é como ele mesmo se reconhece, né? Então eu preciso tocar nesse termo para que as pessoas venham assistir a live, né? Mas ele é um diretor do negócio, tá? Mas antes de falar as funções, cara, eu só queria terminar de falar da pirâmide, porque é importante que as pessoas entendam, né? No topo da pirâmide tem um estratégico, no meio da pirâmide tem a parte tática, que são os gerentes, chefes de cozinha, são aquelas pessoas que batem as metas determinadas pelo estratégico, e tem a base da pirâmide, que é o operacional, que são aquelas pessoas que executam as atividades rotineiras, que é o garçom, os cozinheiros, enfim, todo o restante da equipe.
Entender que existem esses níveis faz com que você possa, dono de restaurante, diretor, enxergar que tipo de atividade você está desempenhando. Você está desempenhando atividades como fazer compras, você está no operacional. Você está desempenhando atividades como atender o cliente, você está no operacional. Contas a Entendeu? pagar aí, que a Joana está Conta. perguntando, é operacional. Isso não é do diretor, por exemplo, né? Isso, Contas a exatamente. pagar, contas a receber, certo? Exatamente. Então, assim, não é que você não possa fazer isso, mas sempre que você está no operacional, o tempo que deveria ter sido gasto no estratégico está preenchido com essa função. Enquanto você está no tático, né, ou seja, sendo um gerente, coordenando a equipe operacional, você está deixando de fazer atividades estratégicas ou gastando o seu, tá deixando de gastar o seu tempo em atividades estratégicas. Ah, é óbvio que você não consegue simplesmente largar, né? Se você hoje tem essas funções, você precisa se encaminhar, tentar se direcionar para o estratégico e fazer com que delegar essas funções de alguma maneira para que as operacionais e táticas para que elas sejam feitas. Mas entender que existem esses tipos de funções é importante para que você se reconheça. Cara, eu estou aqui no operacional, ou eu estou aqui no estratégico, ou eu estou aqui no tático. Tá? Tentar gastar mais do seu tempo no estratégico. Muito, de novo, muito comum você estar em todas, né? Mas você tem que ter uma visão de focar no estratégico. Quando você chegar no estratégico, efetivamente 100% do teu tempo, significa que você deu espaço para a tua operação, você criou uma instituição ali que ela vai funcionar independentemente de você. Ah, Paulo, mas eu sou muito pequeno. Cara, se você é muito pequeno, você tem que crescer. Senão, você nunca vai se libertar das atividades operacionais, né, e as funções de gestão, né? Cara, olhando para essa pirâmide de gás aí que você trouxe, olha só como nosso método é vivo, né, Vitor? Aqui eu acho que é legal a turma entender, né, que qual é o papel principal do diretor. Não vamos nem falar das práticas ali detalhadamente, depois a gente pode detalhar. Ele é o que detém, né, o plano de crescimento na cabeça, não debaixo do braço, na cabeça, né? Ele tem um plano de crescimento. Para onde eu quero levar esse negócio? Certo? Eu quero ter 10 restaurantes daqui a 5 anos. Ele tem essa visão, né? E geralmente essa visão é racional, né? Eu tenho que pegar lá os números e projetar os números, cara. Não tem outro jeito, né? Nasce da emoção. Qual é o teu sonho? Ó, meu sonho é ter 10 restaurantes. Legal. Agora vamos para a razão, vamos criar um plano de crescimento para eu conseguir chegar lá. É projeção de número, é matemática, né? Por isso que muitos diretores, CEOs de empresas, muitos são engenheiros, cara, porque ele consegue, né, ter essa habilidade de projetar mesmo, né, o cenário por meio dos números. Então é um mundo que eu não gosto disso. Se você não gosta, você tem que ter alguém que faça por você, senão não tem como, né? Negócios é equilíbrio razão, números com emoção. A gente só a emoção não dá, né? Tem que ser a combinação dos dois. Sonhei, emoção. Sonhei em ter 10 restaurantes, fundamental, visão de empreendedor, né? Agora, qual é a razão, cara? Como que eu vou fazer para chegar lá, né? E dessa projeção, desse plano de crescimento, certo? Que eu tenho ali os números, nascem metas, certo? Cara, eu tenho que, é meio que um caminho, né, para chegar lá, né, os marcos para chegar lá. Eu tenho a meta de vendas, eu tenho a meta de CMV. Não, então, eu estou hoje aqui, ó, para eu ter 10 restaurantes, eu tenho que criar um modelo lucrativo, né, digamos que esse seja o plano. Um modelo lucrativo para que eu possa replicar esse modelo, né? Ah, para eu ter um modelo lucrativo, o meu CMV que hoje é de 40 tem que ser de 30, meta. A minha venda que hoje é de 100 tem que ser de 150. O meu labor cost, que é custo com mão de obra, que é de, sei lá, quantos por cento, tem que ser tantos por cento, né? Metas. Então, ele consegue pegar esse racional, né, do plano de crescimento e transformar em metas. A meta é a comunicação, certo? Racional, a gente precisa do apoio racional, com os gerentes, que são o nível abaixo ali da pirâmide, que é o gerente operacional, o gerente de loja e o chefe de cozinha, geralmente, o chefe de bar, né? Então, como que ele se comunica com essa turma aqui? Né? Ele se comunica racionalmente, emocionalmente, depois se comunica de várias maneiras, mas racionalmente é a meta. Chefe, a meta é do CMV 30%. Gerente de loja.
a meta de satisfação do cliente é 9,5. Ele se comunica racionalmente, né? E essa mesma meta, ela cai ainda mais para a equipe operacional, né? Num nível mais direto para ele, né? Então, o gerente se comunica com a equipe operacional. Qual é a meta da equipe de vendas? Cara, aqui já não vai ser venda de 150 mil, vai ser o ticket médio. O teu ticket médio é tanto, né? Enfim, né? Então a meta, né, ela desce, certo? Para a equipe. Então, plano, ó, o diretor deu o plano, tem a direção, fez um link com a realidade né, do dia a dia da turma. Cara, isso daqui não tem como não dar certo, cara. O que vai acontecer é que existe uma diferença muito grande, né, entre o que se planeja, né, e o que acontece na prática, turma, né, sendo bem real, né? Depende muito da tua equipe, depende de vários fatores, mas quando você cria esse sisteminha, né, mesmo que não aconteça exatamente como foi planejado, você vai reconstruindo o teu plano de crescimento. O diretor ele não define um plano e vai para casa dormir, certo? Ele fica lá, cara, porque tem que verificar, deu certo, não deu, melhor aqui, tá perto do parafuso aqui, ali, pá, certo? Esse é o trabalho. Ah, mas não é muito trabalho, é muito trabalho, cara, certo? E quando ele entra nesse jogo, né, o que ele, aí outro papel que ele tem, né? Ele tem um papel de criar cultura do negócio, certo? Ele tem que ser o exemplo, a congruência, o Pico fala que pratica cultura. Se ele quer que o negócio cresça, né? E ele quer que a turma seja disciplinada, ele tem que ser mais disciplinado que todo mundo, né? Se ele quer que a turma seja organizada, ele tem que ser organizado. Se ele quer que ele tem que ser o exemplo, ele tem que criar essa cultura, né? Então, esse papel importante, a cultura. A gente vê um restaurante muitas vezes como engrenagens, né? Nós temos os ciclos de água. A cultura é o óleo entre as engrenagens para que as coisas fluam efetivamente, né? Ele tem um papel de treinar a equipe, né? De formar a melhor equipe. Na verdade, não só treinar, é de ter o melhor time, né? Fazer uma analogia ao futebol, né, Vitor? Eu tenho que contratar talentos, eu tenho que reter talentos, eu tenho que treinar a turma, eu tenho esse jogo, né? E, né, amarrado a esse plano de crescimento, ele tem que, por mérito, formar as novas lideranças que vão tocar as outras operações, cara. Certo? É isso aí. Então é coisa pra caramba, né, Vitão? Mas isso de uma maneira macro, né, Vitor? Não sei se a gente pode refinar aí a rotina dele. Eu já ia falar, cara, formar as lideranças, né? Então esse cara, ele tem que formar as lideranças que vão cuidar do negócio, né? Tocar, né? Fazer com que a visão que esse cara tem aconteça, né? Então a gente fala que a restrição para o crescimento não é o dinheiro. A maior restrição, na verdade, não é o dinheiro. O dinheiro você consegue. O seu próprio negócio pode gerar lucro suficiente para abrir outro? Pode. Você pode pegar um empréstimo? Pode. Você pode ter sócios? Pode. Você pode ser aportado por um fundo que achou o seu negócio um baita modelo de negócio, com um baita modelo de gestão, bota dinheiro dentro. Mas quem é que vai cuidar desse negócio? Quem são os gerentes do futuro? Quem são os diretores? Quem são as pessoas que vão compor o organograma futuro desse negócio? Então, é papel do diretor do negócio formar essas lideranças para que o negócio consiga crescer. Senão o negócio não cresce, tá? Então, cara, vamos lá. Então, o dono tem que ter a visão, transformar a visão num plano racional de crescimento. Depois desse plano de crescimento, saem as metas que são determinadas de cima para baixo e conquistadas de baixo para cima, quando a gente pensa na pirâmide. Esse dono de restaurante precisa criar cultura para que essa visão consiga acontecer, a cultura que vai guiar os comportamentos para que essa visão aconteça, que a gente tenha resultados consistentes e formar as lideranças do futuro para que também essa visão ocorra, né? Então acho que tô fazendo aqui um racional aqui do que a gente está falando, mas é isso aí, né? Legal, cara, mas vamos lá. Eu sei que o dono de restaurante, muitas vezes ele ouve a gente falando isso, ele fala, que viagem que esses caras estão falando, o que esses caras fumaram aí, cara? Muito doido esses caras, né? Cara, mas é um negócio, o jogo dos negócios é esse. Se você quiser crescer, não é porque você é um restaurante, tem duas pessoas que você não tem que ter essa visão, né? E também quando a gente fala em plano de crescimento, cada cara, você não precisa ser um cientista da NASA para fazer um plano de crescimento, botar um... Ah, não entende de Excel, cara, bota no papel, mas projete, tenha o jogo dos números aí organizados para você começar a jogar esse jogo. Não é um botão também, né? O exemplo da Gás, pode dar o nosso exemplo aqui, um ano, né? Eu estou conseguindo sair para 100% do estratégico agora, demorou um ano. É um trabalho, é uma jornada, não é uma... Cara, o Pablo e Vitor falaram amanhã eu vou só ser estratégico. Não, né? Mas você tem que saber onde você quer chegar, senão, cara, você não vai nem dar o primeiro passo, né, Vitor?
Cara, ó, e o Pablo falou que dá trabalho. Tudo que a gente falou aqui dá trabalho pra caramba, turma. Mas sabe o que que dá mais trabalho? Não ter dinheiro para pagar as contas, dá trabalho não ter grana para seus filhos, não poder viajar, dá trabalho andar num carro velho que você não sabe se vai dar o prego ali na esquina, tudo isso dá trabalho O também. Agora oceano que das incertezas, né? Que eu acho que é um dos maiores males, né, cara? Não conseguir dormir, porque não sabe se vai pagar, ter dinheiro ou não para pagar a conta, né? tudo isso dá trabalho, você que escolhe que tipo de trabalho você quer ter. E eu ia preferir trabalhar para o negócio crescer, esse trabalho de ter que formar a cultura, as pessoas, porque é um trabalho que dá uma boa recompensa. Tá? Deixa eu dar aqui uma lida aqui no restaurante Pizzaria Paraty. Há 10 meses atrás, antes de fazer o projeto, eu achava totalmente impossível. Hoje, chegando a um ano, percebi que realmente é possível e já estou projetando a abertura do próximo restaurante. Sensacional. Acho que é o nosso cliente, né, aqui, Pablo? É, que legal, cara. É isso aí, né? Quando abre a mente, cara, a gente tem um setor, cara, que é eu acho ele é sensacional, porque é aquilo, a demanda tem, cara, a gente abre a porta, geralmente tem cliente, né? Falta só para mim, né, esse líder, né, que tem essa visão, cara. Quando tem essa visão, quando eu encaixo o modelo, quando tem começo a trabalhar no dia a dia com essa mentalidade que a gente acabou de falar aqui, cara, as coisas começam a se encaixar o ponto, cara, vai montar dois, três, quatro, cinco, não tem fim. Depende aí de quanto você quiser agora, né? Mas sensacional, parabéns aí. E vamos Show. para a prática, Vitão. O que esse cara tem que fazer? O que um diretor faz, cara, no dia a Vamos, dia dele ali, né? vamos lá. Eu acho que eu vou cantando aqui e tu vai completando. Primeiro, ele cuida do orçamento, né, do mês. Tem um orçamento projetado para essa visão e tal que a gente falou, mas eu estou falando do orçamento do mês agora, agosto. Qual é o orçamento de agosto? Quanto eu preciso faturar? A qual ticket médio? Com qual CMV? Qual meu dinheiro disponível para gastar com manutenção elétrica? Orçamento no detalhe. Ele Cuidar do tem, orçamento do mês. ele tem os números, né, né, os números do negócio, todos os números do negócio, né, que vem todas as vendas, custos, CMV, despesas em geral. Ele tem isso em algum lugar onde ele consegue interpretar aquilo. A ideia é que ele interprete de uma maneira correta, né, não é só tudo que entrou na empresa e tudo que saiu, cara. Não dá, né? Tem que ter uma visão gerencial, né, entender os fatores, né, o percentual do CMV, o percentual do custo da mão de obra, ele tem que saber a margem de lucro, ele tem que saber o saldo de caixa, que é diferente do lucro. Então, ele tem que ter essa visão dos números, certo? E não, isso aqui também não é de um dia para o outro, tá? Você começa agora, vai, faz um fechamento, faz outro, começa a aprender isso, e dali em algum momento vai virar meta mesmo para você levar para a tua equipe, né? Mas ele tem a posse dos números, que geralmente é um ciclo mensal, né? Eu faço o fechamento mensal e faço um fórum com a minha equipe para apresentar os resultados e para definir as metas do mês seguinte, certo? Então aqui é uma atividade meio que um ciclo mensal, né? Semanalmente, cara, eu vou dar uma acelerada aqui, Vitão, porque faltam Vai. 2 minutos. Hoje a gente já estourou tudo. Vai estourar, né? Semanalmente, cara, muito importante, uma vez por semana, ele fazer o que a gente chama de fórum semanal, né? O ciclo gás semanal, que é onde ele vai se reunir com as lideranças, com os gerentes que ele tem, né? Para confrontar o resultado atual, né, versus a meta do mês, certo? Então, qual que é a meta do CMV? Cara, é 30%. Como nós estamos agora? Né? Durante o mês, eu não quero fechar o mês e descobrir que eu não bati uma meta. Né? Qual é a venda? Certo? Qual que é a satisfação do cliente? Alguns indicadores de desempenho para ele junto com os gerentes e para que ele comece a formar as lideranças, né? Porque geralmente o sistema de um restaurante é o dono falando um monte de coisa lá para a turma fazer, né? Quando eu preciso inverter esse ciclo, né? E o fórum semanal ele tem esse objetivo. Eu chego numa reunião em algum momento e falo, como que nós estamos, né? Estou perguntando para o gerente de loja, como estão nossas vendas? Aí o cara tem que, tá dentro ou não da meta? Eu que organizei esse sistema, eu sou diretor, eu que criei o fórum semanal, eu que criei a meta, eu que tenho orçamento. Como nós estamos? Estamos tanto. Não vamos, estamos acima da meta. Aí eu pergunto, né, eu como diretor, por que nós estamos acima da meta? Ou por que nós estamos abaixo da meta? Eu começo a forçar o meu gerente a rodar um ciclo gás que a gente fala, a analisar informação, por que deu certo, planeja, executa, né? Porque ele começa a gerir a praia dele ali, né?
Então, esse fórum tem esse papel. E também os problemas eu tento canalizar, né, para aquele fórum, né, as ocorrências, né? Porque eu não quero no dia a dia ter grupos de WhatsApp, eu não quero ter. Cara, não dá, certo? Senão a minha vida vai ser infernal mesmo, né? Então é aquilo, eu tenho que trazer toda a informação para esse momento que eu vou lá ter uma reunião com a equipe, certo? Vale a pena que talvez em algum momento a gente fala sobre esse fórum semanal, né, Vitor? Ah, fica para ir para as próximas semanas. Legal. Então vamos lá, eu vou acelerar aqui, Vitão. Então, o fórum semanal, né? A gente tem uma atividade que a gente acha que é importante, que é o checklist do diretor, né? Ele vai uma vez por semana, ao invés dele todo dia ver várias coisinhas, né? Ele vai uma vez de uma maneira bem assertiva, né? Mas ele vai no detalhe, ele vai verificar o que está acontecendo, as coisas que ele não consegue ver, né? Ele vai lá no inventário, ver se as validades estão ok, se a organização está ok. Ele vai para até pegar o tamanho das porções, né, para ver se está dentro do padrão. Ele pega o filé, está dentro do padrão por amostragem, né? Ele vai no estoque, pega um item lá, conta e vê se o software está batendo com aquela contagem, né? Ele vai no livro de ocorrências, né, e vê se estão apontando corretamente, vê todas as ocorrências da semana. Ele vai em pontos, né, para verificar pontos que são pontos cegos, né, aquilo que ele não consegue ver geralmente quando ele está lá no restaurante. Mas ele faz isso de uma maneira assertiva, né, por meio de um checklist. Esse cara, semanalmente, ele tem que rodar o ciclo do marketing, né? Se ele tiver uma agência de marketing, ele tem que se reunir com essa agência. O gerente de loja geralmente não vai conseguir se dedicar a isso, então ele tem que se dedicar a isso, né? A gente entende que o restaurante sempre tem que estar com alguma campanha no ar. E para eu ter sempre uma campanha no ar, eu preciso estar planejando isso com um tempo, né, prévio, né? Então, ele é o que conduz o calendário de marketing, né? Ele pode ter uma agência de marketing para ajudar a executar, alguém interno que o ajude, mas ele é ele que coordena. Ele é o cara que uma vez por semana tem que se reunir com os fornecedores, né, com algum fornecedor, para que tenha também essa fornecedor é estratégico, tem essa aliança estratégica com os fornecedores. É um almoço de quarta-feira, toda quarta-feira almoço com o fornecedor. E por fim aqui, Vitor, só para ver se eu esqueci alguma coisa, ele é o cara que também ele tem que estar formando, né? Formando as equipes, né? Então ele é o cara que, de preferência, que está entrevistando pessoas, conhecendo pessoas, né? Para compor o time dele, independentemente se há ou não uma vaga, né? Processo seletivo para mim tem que ser ad eterno, né? Então toda semana ele está entrevistando pessoas, conhecendo pessoas, né? Porque em algum momento pode ser que ele encontrou ali um talento e não só entrevistando, ele está com a antena ligada. Ele foi numa loja de sapato, viu um bom vendedor lá, sei lá, alguém, cara, e aí, será que não é um recurso que caberia, né? Ele é o cara que tem que formar o time, né? E por fim, certo? Ele é o cara que está todo momento formando a cultura daquele negócio, certo? Então, no fórum semanal, ele está lá falando dos princípios da empresa, no fórum mensal está falando dos princípios da empresa, eventualmente ele participa do fórum diário e fala dos princípios da empresa, ele dá exemplos dos princípios. Ele vive, né? Ele é congruente com aquilo que ele fala e pratica. 8 horas da manhã é o fórum semanal, de segunda-feira. Ele está lá 8 horas da manhã na segunda-feira, porque ele está dando exemplo. Ele não precisa ficar falando de disciplina, disciplina, disciplina. Ele é o exemplo de disciplina. O reflexo da cultura daquele negócio nasce com a forma que a congruência entre o que ele faz e ele pratica, né? O líder principal, né? Então ele tá ali formando a cultura a todo momento. Tem que ser uma preocupação, né? Enfim, certo? Acho que de prática é isso, né, Vitão? Nem é muito. Quando o cara vira diretor mesmo, ele nem tem um trabalho de execução operacional, né, muito grande, cara. Não tem. Né? É mais mesmo inteligência que ele tem que usar, né? A gente poderia incluir aqui os PDIs aqui da turma, da parte tática. Legal. Aí, uma vez a cada 3 meses, né, ele faz o que a gente chama da avaliação de desempenho, certo? Existe um processo, né, que é o plano de desenvolvimento individual de cada um. Ele senta individualmente com cada um que eu digo é o gerente dele, né? Então, se ele tem 2 gerentes, ele vai fazer com os 2 gerentes. Os gerentes fazem com os vendedores. O chefe de cozinha faz com a equipe da cozinha. Ele vai sentar com a equipe gerencial dele. Se ele já for um grupo maior, ele vai falar com mais pessoas, né?
com o objetivo de entender como que está aquela pessoa, né? Conversar com aquela pessoa, né? Bater um papo, dar um feedback ali para ela, né? Entender as dores, os problemas da pessoa e avaliar como está com relação aos critérios qualitativos, que é a cultura, né? Os princípios da empresa, e o quantitativo, com relação à meta, né? Então, ele vai dando... existe uma meta anual, né? Então, ele vai trimestralmente avaliando como que está com relação àquela meta anual. É mesmo filosofia do fórum semanal. Eu não quero terminar o mês para descobrir que eu não fui bem em alguma coisa, não vou bater alguma meta, né? A avaliação trimestral é a mesma coisa com relação ao plano anual ali, ou as metas anuais de cada colaborador. Fruto disso nasce, né? A gente consegue avaliar quem por mérito vai progredir ali, geralmente são talentos ali que vão ser novos líderes, né? Ou pessoas que vão progredir de carreira, vão aumentar o salário, etc. Criar um critério justo, né? Para que o mérito impere aí no negócio, para que a cultura do mérito impere no negócio. Show, cara. Então, eu acho que o papel do dono, né, do diretor, tá bem explicado aqui, tá? Não sei que você queira concluir com alguma coisa, mas eu entendo que o papel está explicado. Amanhã a gente vai ter uma live no YouTube, tá? Uma aula, né? Vou parar de chamar de live, é aula. Uma aula no YouTube, e eu vou explicar para você como você começa a criar tempo para desempenhar essas funções, tá? Então, eu vou dar aqui algumas dicas e alguns caminhos, algumas melhores práticas para você conseguir subir um pouco para o estratégico. Você está lá no operacional, né? Então, eu quero que você suba um pouco para o estratégico. Então, quem que vai ter que ficar no seu lugar fazendo o quê? Como você passa esse bastão? Como você passa de maneira estratégica, de maneira, né, passar a bola redonda para quem vai executar algumas funções. Então, amanhã tô até pensando aqui, essa live aqui me ajudou para eu criar aqui tudo isso. E amanhã, às 8 horas no YouTube, vai ser comigo mesmo. Eu vou dar aqui um caminho para você sair da base da pirâmide de gás e subir lá no topo. Legal, acho que hoje foi mais no formato resenha, né? A gente deixar claro o papel do diretor, que existe um papel. O papel não é você ficar atrapalhando o gerente, o papel não é você ir fazer compra, o papel não é esse. Pode ser por um tempo, né? Então, acho que o Vitor amanhã vai detalhar ainda mais aí, né, Vitor? É isso aí. Que a gente tratou como resenha aqui. É isso aí. Show? Para cima? Show, pessoal. Foi top hoje aqui. Bom dia, boa semana para todo mundo. Muito gás aí para todo mundo. Valeu, turma. Obrigado, Vitão. Uma semana cheia de gás aí para todo mundo. Vamos para cima, jogar duro aí, Vitor. Valeu. Valeu. Um abraço, turma. Valeu. Valeu.